Boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Boa noite, professor. Tudo bem, graças a Deus. Você? Tudo bem, graças a Professor. Deus, bem. Boa E aí, noite, Tudo bem. boa noite, Carlos. beleza? Tudo bem, cara. Tudo bem. Vamos lá. Espero que todos vocês estejam bem. Estou vendo aí que está Renato, Márcio, Caroline. Parabéns, Renata. A Renata está fazendo Obrigada. aniversário? Olha! Fiz ontem. Fez ontem. Parabéns, Renata. Oh, parabéns. Obrigada, professor. Muita felicidade, muita harmonia. E um bolinho nesse momento de quarentena vai bem. Obrigada, professor. Opa! Guilherme, César e o Carlão. Opa, É nóis, cara. É nóis, gente. Bom, eu preparei uma aula para vocês com bastante detalhe. Tentei ser o mais didático possível. E hoje, a aula de hoje, primeiramente, eu vou falar o que é o método Simplex. Posteriormente, eu vou dar um exercício de exemplo bem detalhado, tá? Praticamente demorei umas quase 4 horas para fazer, para ser bem detalhado para vocês. Posteriormente, aquele exercício que nós fizemos anteriormente, tá? A gente vai dar sequência nele, que é outro exercício de exemplo. Ou seja, nós temos os slides e 2 exercícios de exemplo hoje, tá? Para nós falarmos sobre o método Simplex. Alguns alunos falam que é o método Compridex. É o Compridex. Vocês vão perceber, a meu ver, ele não é difícil. Ele é trabalhoso, ele é longo, tá? Mas ele não é difícil. Tem uma didática a ser seguida, tá? Que você tem bastante trabalho. Mas quando você chegar no final, você vai perceber que é fácil de fazer. Entretanto, ele é trabalhoso, é diferente, tá? Eu vou deixar no mudo. Se alguém quiser se manifestar, tá? Pode desabilitar o mudo e pode se falar, tá? Ok? Primeiramente, eu vou começar agora aí com os slides, tá? Só para dar uma introdução no conceito. Pois bem, pelo slide 1 aí, o método Simplex. Cara aluno, nós já compreendemos como funciona a modelagem e programação linear e aprendemos a resolver alguns problemas mais simples utilizando o método gráfico. Aquele método que nós já vimos e nós vamos dar sequência hoje, tá? Que você veja, você identifica qual é a modelagem melhor, a partir dali você tira os dados, é a partir dali que você terá maior lucro, tá? E hoje nós vamos realizar um outro método, tá? Que é utilizando método de programação linear. Mas você já deve estar se perguntando, é nos casos mais complexos? Não. O método gráfico restringe a resolução de problemas de programação linear, uma vez que temos a limitação da resolução pelo número de variáveis de decisão que podemos plotar no gráfico, ou seja, registrar isso no gráfico. Na grande maioria dos problemas de programação linear, esse número é extrapolado facilmente. Pois bem, para essas situações, utilizamos o método Simplex, que foi desenvolvido por George em 1947. Lembra quando eu falei para vocês que a pesquisa operacional, esse método, ele foi criado durante a Segunda Guerra, tá? Ele foi... Oi, pode falar. Oi? Não, só dei oi. Oi, seja bem-vinda. Quem é que chegou? Obrigada. Paloma, a menina da CVC. Seja bem-vinda, Paloma. Obrigada.
Lembra quando eu falei para vocês que foi a pesquisa operacional, esses métodos foram desenvolvidos na Segunda Guerra Mundial, devido ao grande volume de logísticas de chegar mantimentos, chegar armamentos aos seus devidos locais, e locais diferentes, e não podia errar. Então, o George criou isso em 1947 e que é utilizado em computadores para resolver problemas de programação linear. Pois bem, o que é um método simplex? Para responder essa pergunta, primeiro precisamos lembrar de algo fundamental da programação linear. As funções, equações e inequações apresentam comportamento linear. Isso faz com que tenhamos, na modelagem de problemas da programação linear, um sistema de equações lineares. O método simplex nada mais é do que um procedimento algébrico, ou seja, de números, para a resolução de sistemas de equações lineares que compõem o nosso problema de programação linear. Conforme apresentado por Haley e Lieber em 2013, o simplex também apresenta conceitos geométricos, ou seja, através da geometria, o que nos ajuda a entender o seu funcionamento. Apresento 6 conceitos-chave para obter as soluções pelo simplex, a saber: o simplex se concentra apenas nas soluções FPE. Já falamos sobre isso, mas o que é uma solução FPE? Eu coloquei a observação aqui. Uma solução viável em pontos extremos. Para mim é chamada a melhor solução para aquele momento. Tá? São soluções viáveis em pontos extremos. O simplex é um método iterativo, ou seja, possui uma série de passos que são executados de modo repetitivos. Vocês vão perceber que é tudo repetitivos. Por isso que ele se torna trabalhoso, que chamamos de iterações, até chegar-se a uma solução ótima. Lembrando que são analisadas apenas nas soluções FPE, que já falamos aqui, são as soluções ótimas. Pois bem, de modo prático, como as interações funcionam. Aí, sempre que for possível, o método simplex utiliza como solução inicial a origem. Todas as variáveis de decisão são igual. Todas as variáveis de decisão são igual a zero. Casos veremos que isso não é possível. Como nos problemas de minimização, ou quando essa solução foi inviável, de modo que, nesses casos, outros procedimentos devem ser empregados para obter a solução inicial. Pois bem, aqui nós estamos vendo aqui. Vamos agora aqui ver um exercício na prática, tá? Todos estão enxergando o exemplo de método simplex? Sim. Ok, obrigado. Nesse exemplo, eu coloquei aqui a maximização, é maximizar o lucro, nesse modelo, tá? Que é maximizar o lucro. Que nós temos Z igual 3x1 mais 5x2. Ou seja, podemos dizer que x1 é uma determinada peça e podemos dizer que x2 é outra determinada peça. Lembram disso? Ok. Sujeito a quê? A restrições técnicas, limitações. Lembra limitações de horas que nós temos dentro das quantidades produzidas? Pois bem, nós temos aqui 2x1 mais 4x2, que é menor ou igual a 10. 6x1 mais x2 menor ou igual a 20.
temos aqui x1 menos x2 menor igual a 30. E temos aqui a variável de não negatividade. Então, as restrições técnicas vamos chamar de RT. E a não negatividade vamos chamar de NN. Pois bem, nós temos isso. Pois bem, antes de nós começarmos a trabalhar com folgas, vamos entender o seguinte. Eu tenho que começar a isolar o Z, deixar todo lado utilizado. Eu sei que a minha produção máxima de lucro é o Z, e eu estou passando a operação, os valores, 3x1 e mais 5x2, por outro lado do igual. Se eu passei os dois para o lado de lá, eu estou colocando o sinal de negativo, eu estou mudando o sinal. E aí passa a ter o quê? Igual a zero. Pois bem, aqui ficou Z menos 3x1 menos 5x2 igual a zero. Pois bem, eu tenho essas informações. Maravilha. Entretanto, dentro das restrições técnicas, eu tenho folgas. O que são essas folgas? Vamos imaginar, eu vou só explicar o primeiro aqui, o 2x1, 4x2 menor ou igual a 10, para vocês entenderem a sequência dos demais. O que eu quero dizer as folgas? Imagina o seguinte, o valor de x1 e x2 é uma incógnita. Quais são os valores de x1? Não sei. Quais são os valores de x2? Não sei. É uma incógnita. Só sabemos que ele é positivo. Olha os resultados aqui, são positivos. E que é menor que 10. Ele não é menor que 10? Está aqui, ó. Ele é menor que 10. Então, vamos entender o seguinte. Eu sei que eu vou ter aqui um valor de x1 e x2 que estão aqui. Esse primeiro quadrado aqui que está vazio aqui. Ó. Que é menor ou igual a quê? Vamos dizer que aqui é o 10. Eu sei que x1, eu sei que eu tenho esses valores, eu tenho o 2 e o 4. Qual que é o valor de x1 e x2? É esse que está pintado. É isso que chamamos de folga. Vamos chamar isso de folga. Por quê? É uma incógnita. É um valor que você tem que descobrir. Pois bem, e aí eu vou ter o quê? Esse valor, que ele é menor ou igual a isso. Ele passa a ser igual. Olha aqui que eu coloquei. Tem um valor no primeiro que é menor que o segundo membro. Tá? O primeiro, ele é menor que o segundo membro. Para igualar essa situação, tem que somar algo no primeiro membro. O que é? Que está pintado aqui, ó. Pois bem, então vamos chamar de folga XF. Porque o x é uma variável. X do quê? Variável de folga, tá? Então vamos chamar aqui essa folga de XF. Maravilha. Se eu tenho aqui, ó, 2x1 mais 4x2 menor ou igual a 10, então eu vou representar o seguinte: 2x1 mais 4x2 mais xf1 igual a 10. Por que igual a 10? Porque agora, quando eu tenho esses dois valores aqui, eu estou igualando a isso. Então, consequentemente, por isso que eu estou colocando aqui o sinal de igual. Tá? Eu não estou dizendo que isso é menor ou igual a 10. Tá? Pelo contrário, eu estou dizendo que isso é igual a 10. Tá? Alguma dúvida? Não carrega tudo. Não, tá entendível. Maravilha, Guilherme. Show, show. Maravilha. A gente vai falar bastante disso e vocês começam a juntar as peças, tá? Ok? Perfeito. Então vamos entender o seguinte. O que eu fiz aqui? Ó? Eu tenho 2x1 mais 4x2 menor ou igual a 10. Que já fizemos aqui, que temos esse valor. Eu sei que 2x1 é mais 4x2 mais xf1 igual a 10. O mesmo eu vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui, ó, no 6x1 mais x2 menor ou igual a 20. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar mais xf2.
porque é o segundo, tá? Restrição técnica, igual a 20. Olha aqui, ó. 6x1 mais x2 mais xf2 igual a 20. Maravilha. O mesmo eu vou realizar para x1 menos x2 menor ou igual a 30. O que eu vou fazer? Olha aqui. x1 menos x2 mais xf3 igual a 30. Ou seja, eu já agora, só nas restrições técnicas que colocamos a folga. Por que só nas restrições técnicas? Na não negatividade, não. Tá vendo que os valores... Aqui é sinal de menor, aqui é sinal de maior. Só fizemos isso, só vamos fazer isso aonde? Nas restrições técnicas. Maravilha. Então, nós temos esses valores, que são das restrições técnicas, e temos os valores do quê? Da maximização, que já fizemos aqui em cima. Perfeito. O que eu vou fazer aqui agora? Vamos para a próxima página. Para a gente não se perder, nós vamos construir a tabela, que vai conter todas as variáveis. As variáveis que já temos. O que eu fiz? Os valores de maximização que estava na página anterior, eu repeti ele aqui, para a gente não ficar buscando a informação na outra página. Que são do quê? Da maximalização do lucro e das restrições técnicas. Estão todos eles aqui. Pois bem, agora nós vamos fazer o quê? Outro detalhe. Da maximalização do lucro, vamos chamar ela de função objetiva. Tá? É a função objetiva. O que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho o Z. Que é o Z? Está aqui. Eu sei que eu tenho x1 e x2, x1 e x2. E eu sei que eu tenho xf1, xf2 e xf3. Tá? E eu tenho o termo independente. O que é o termo independente? Que são as limitações das máquinas. Lembra? As limitações das máquinas. Que aqui é igual a zero para o lucro. E eu tenho as limitações das máquinas. Que é o termo independente que colocamos aqui como B. Pois bem. Vamos entender o seguinte. Qual que é o termo de valor? Qual que é o valor de Z? Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter apenas o quê? 1. Onde é o Z, ele é 1. Mas eu tenho Z nas restrições técnicas? Não. Então, no Z aqui, ele é 1. Como eu não tenho aqui nessa restrição técnica, e nem nessa restrição técnica, e nem nessa, 1, 0, 0 e 0. x1. O que eu vou ter de x1? Para aqui, na função objetiva, eu tenho menos 3. x1, ele é menos 3. O que eu vou ter aqui na função objetiva? Eu vou ter menos 5. Menos 5, tá aqui, ó, menos 5. Eu tenho o xf1, o xf2 e o xf3 na função objetiva? Não. Então, eu coloquei 0. Eu tenho um termo independente aqui? Tenho, mas ele é 0. Ele está aqui, ó. Ele está 0. Maravilha. Então, na função objetiva, a linha eu já criei. A primeira linha. Bom, na segunda linha. Na segunda linha, o Z, ele é o quê? Eu não tenho o Z. Então, ele é 0. Qual que é o valor que eu tenho de x1? É 2. Qual que é o valor que eu tenho para x2? 4. Qual que é o valor que eu tenho xf1? 1. Eu tenho o xf2 e o xf3 aqui? Não tenho. Não. Então, é 0. O que eu tenho aqui do termo independente? 10. Perfeito. Vamos lá. Na terceira linha. Na terceira linha, eu tenho Z? Não. Eu tenho x1? Tenho. É 6. O que eu vou ter aqui para x2? 1. O que eu vou ter aqui para xf1? Não tenho. Então, é 0. xf2? 1. O que eu vou ter do xf3 aqui? Também não tenho. É 0. O termo independente é o quê? 20. Ótimo. E a quarta e última linha, o que eu vou ter? Eu tenho Z? Não. Então, é 0. x1 é 1. No x2 é menos 1. No xf1 tenho? Não. É 0. xf2?
Tenho? Não, é 0. XF3, ele é 1. O que eu tenho no termo independente? 30. Ok, já tenho a tabela para me começar a trabalhar montada. Na montagem da tabela, alguma dúvida? Não. Ótimo, Guilherme. Pessoal, demais aí, tranquilo? Vamos lá, então. Se alguém aí tiver com dúvida, por Tranquilo. favor, para aí que eu volto e explico novamente. Tá? Tá. Vamos lá. Qual o objetivo final? É maximizar o lucro, o valor. O objetivo final é maximizar o lucro. Nós não temos aqui a maximização do lucro? Onde vai ser representado o valor do lucro? Aqui, ó, no termo independente. É aqui que eu vou representar. Por que no termo independente que eu vou representar? Porque vamos voltar aqui em cima, aqui, ó. Eu não estou dizendo que é Z igual 3x1 mais x2, eu colocando a quantidade produzida de x1 e quantidade de x2, que eu vou obter aqui o quê? Meu lucro final. Então, o termo independente que está aqui, o valor no final da operação que tiver aqui, é o que eu vou dizer. Maravilha. Então, é aqui. Outra etapa. Na primeira linha, fica destacado a função objetiva. Isso eu já tinha falado para vocês. A função objetiva é na primeira linha, que é o que? Da maximização do lucro. 3. Que não apareça não apareça números negativos entre x1 a xf3 na primeira linha. Ou seja, de x1 aqui, ó, da função objetiva aqui na primeira linha até xf3, no final, quando nós terminarmos, não pode ter números negativos. Nós vamos trabalhar para extrair esse menos 3 e esse menos 5. E eles passarem a ser positivos. E, consequentemente, nós vamos ter um valor aqui, ó, do termo independente. Se nós tivermos um valor aqui no termo independente, tá? Mas aqui ainda persistir com números negativos, teremos que refazer tudo novamente. Pois bem, então esses são as etapas que nós temos. Quais são os objetivos e os cuidados que teremos durante esse método Simplex. Vamos lá. Agora, primeiro passo. O que eu fiz? A tabela que nós montamos anteriormente, eu repliquei ela aqui. Eu repliquei para que a gente pudesse ter uma sequência na operação de como nós vamos montar ela. Perfeito. Identificar a variável que entra. É o primeiro passo. Identificar a variável que entra. O valor da primeira linha com maior valor absoluto. Qual que é? Negativo? É o menos 5. Ele é o maior valor absoluto. Então, entendemos que é o seguinte, ó, é o menos 5. Se ele é o menos 5, então é o x2. Então, x2 é a coluna. É a coluna que entra. Essa é a primeira identificação da tabela. Perfeito. Identificamos. O segundo passo. Identificar a linha que sai. Que vamos chamar essa linha aqui, a linha pivô. Vai ser uma das restrições técnicas. Vai ser uma das restrições técnicas. Pegar os 3 valores do termo independente. Quem são os termos independentes? São aqui, ó. 10, 20 e 30. Pegar os 3 valores do termo independente. E os valores da coluna que entra. Quais são os valores da coluna que entra? O 4, 1 e menos 1. Tá? Pois bem, os valores da coluna que entra, você tem que os coeficientes. O que eu vou fazer? Olha aqui. Os termos independentes é o 10, o 20 e 30. Eles estão aqui, ó. 10 será dividido por 4. O 20 será dividido por 1. O 30 será dividido por menos 1. Tá aqui, ó. 10 dividido por 4 vai me dar o quê? 2,5. 20 dividido por 1 me dá 20. 30 dividido por menos 1 me dá menos 30. Então, como ele é negativo aqui, ele não convém. Já está descartado.
E aí você tem que... Sobrou o quê? O 10 e o 20 dos termos independentes. O que eu vou fazer? Escolher a linha em que o resultado foi o menor valor positivo. Nós temos o 2,5, o 2,5 e o 20. O que vamos escolher? O 2,5. Então, qual que é a linha que sai? Que vamos chamar de linha pivô ou linha que sai. Qual que é? É aqui, ó. Ótimo. Então, você quer 0, 2, 4, 1, 0, 0 e 10. Então, eu já localizei aqui entra e localizei aqui sai. Perfeito. Esse é o segundo passo. Até o segundo passo, alguma dúvida? Não, Vamos lá. professor. Ótimo, maravilha. Terceiro passo. Identificar o elemento pivô. Quem é o elemento pivô? O elemento pivô é o que está entre o cruzamento entre a coluna que entra e a linha que sai. Qual que é? Olha aqui entra e aqui sai. Qual que é? É o 4. Então, qual que é o elemento pivô? É o 4. Tá aqui, ó. Eu sinalizei ele aqui, ó. Maravilha. Então, vamos agora para na sequência. O que eu fiz agora aqui? Eu peguei a tabela que estava aqui, eu repliquei ela novamente aqui, para a gente não ficar passando página por página. Repliquei ela aqui. Ótimo. O que eu tenho aqui? O quarto passo. O quarto passo é calcular a nova linha pivô. Qual que é a linha pivô? Essa segunda linha. Nós vamos recalcular ela. Tá? Vamos recalcular essa linha. Como nós iremos recalcular? Ó, eu repliquei. Ó, calcular a nova linha pivô. Repliquei 0, 2, 4, 1, 0, 0, 10. Repliquei. Repliquei ela aqui. Ótimo. O que eu vou fazer? Eu não tenho aqui, ó, que eu localizei aqui, ó, o elemento pivô, que é o 4. Maravilha. O elemento pivô, qual que é? É o 4. O que eu vou fazer? Dividir essa linha nova, essa linha pivô, eu vou dividir ela por 4. Pois bem, 0 dividido por 4, 0. 2 dividido por 4, 0,5. 4 dividido por 4, 1. 1 dividido por 4, 0,25. 0 dividido por 4, 0. Mesma coisa aqui, 0. Agora aqui, 10 dividido por 4, 2,5. Então, essa é o quê? A nova linha pivô. Tá? NLP. Tá? Ou seja, já tem a nova linha pivô. Terminado o quarto passo, vamos para o quinto passo. O que nós vamos fazer? Nós não calculamos agora a segunda linha, que é a linha pivô. Agora nós vamos recalcular a primeira linha, e vamos recalcular a terceira linha, e vamos recalcular a quarta linha. Como que nós vamos recalcular? Utilizando essa nova linha pivô. Tá? Olha aqui no quinto passo. Calcular as novas linhas. Tá? Temos que calcular a nova primeira, terceira e quarta linhas, que nem eu disse para vocês. Pois bem, primeira linha, o que eu tenho que fazer? Replicar a nova linha pivô. Qual que é? 0, 0,5, 1, 0,5, 0, 0 e 2,5. Coloquei, repliquei aqui novamente. O que eu tenho que fazer? Agora aqui, multiplicar por quem? O que eu vou ter aqui? Ó? Vamos lá em cima. Nessa linha, primeira linha, o que eu tenho aqui? Não, que entra é o menos 5. O ao contrário de menos 5, qual que é? Quais são os extremos? Eu tenho menos 5 no extremo, outro extremo qual que é? Mais 5. Então, agora, olha lá, eu vou multiplicar por 5. Multiplicar por 5 o quê? A nova linha pivô. E aí vai ser o seguinte, 0 vezes 5, 0. 0,5 vezes 5, 2,5. 1 vezes 5, 5. 0,25 por 5 me dá 1,25. 0,5, 0. Mesma coisa aqui, 0.
2,5 vezes 5 me dá 12,5. Ótimo. Eu tenho esse cálculo já. E aí eu vou fazer o seguinte. Pegar, ó, mais a primeira linha. Que primeira linha que é essa daqui? Eu vou replicar essa primeira linha que está aqui, ó. Tá? 1, menos 3, menos 5, 0, 0, 0 e 0. Olha aqui. 1, menos 3, 5, 0, 0, 0 e 0. A mesma coisa que está aqui, ó, eu repliquei. E aí eu fiz o seguinte. Eu fiz até uma chavinha aqui, ó. É um sinal de mais. O que quer dizer esse mais? Eu estou somando. Eu vou somar. 0 mais 1, 1. 2,5 com menos 3, menos 0,5. 5 com menos 5 dá 0. 1,25 com 0, 1,25. 0 com 0, 0. 0 com 0, 0. 12,5 com 0, 12,5. Ou seja, eu tenho a nova primeira linha. Então, percebe que eu já tenho a primeira linha e já tenho a segunda linha. Vou recalcular agora a terceira linha, tá? Eu só coloquei aqui um detalhe para vocês entenderem o que é o 5. Se vocês tiverem dúvida, vou na primeira linha e procuro o coeficiente que entra, que é menos 5. Ou vou trazer o oposto dele, que é o quê? 5. Só deixei registrado aqui só, tá? O que eu fiz agora? Já recalculei a primeira linha e a segunda. Vou recalcular a 3 e a 4. Vamos lá. A mesma coisa. A nova linha pivô, qual que é? Que nós temos aqui, ó. Vou pegar esses valores e vou colocar aqui, ó. Tá? Repliquei ele novamente aqui, ó. Igualzinho. E aí eu vou fazer o seguinte. O que eu tenho na terceira linha? Na que entra, na terceira linha, olha aqui. Terceira linha é 1. Eu tenho um positivo, qual que é o outro extremo? Menos 1. Então, eu vou multiplicar por quanto? Por menos 1. Ó, pontinho aqui. Estou dizendo que é uma multiplicação. Vou multiplicar por menos 1. O quê? A nova linha pivô. 0 vezes menos 1, 0. Todos aqui os valores aqui, eu vou inverter os sinais. Tá? Só para ser objetivo. O que era 0,5 ficou negativo. O que era positivo 1 ficou negativo. 0,25 ficou negativo. O que é 0, o que era positivo aqui passou a ser negativo. Porque eu estou multiplicando por 1. Qualquer valor multiplicado por 1 é ele mesmo. Como ele tem sinal negativo, ele está invertendo o sinal. Perfeito. O que eu vou fazer na terceira linha aqui? Mais a terceira linha. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Esses valores da terceira linha, eu vou replicar ele. 0, 6, 1, 0, 1, 0 e 20. Olha lá. Terceira linha. 0, 6, 1, 0, 1, 0 e 20. Ou seja, então esses valores eu repliquei aqui. Tá? Como eu repliquei eles aqui, tá? Coloquei uma chavinha aqui, ó. Estou dizendo o seguinte, que é para somar. 0 com 0, 0. Menos 0,5 com 6, 5,5. Menos 1 com 1 é 0. Menos 0,25 com 0, menos 0,25. 0 com 1, 1. 0 com 0, 0. 2,5 com 20, 17,5. Então, essa daqui é a nova terceira linha. E vou calcular a última linha, que é a quarta. Vocês observam que para separar um pouquinho, para vocês entenderem, eu sempre coloquei um tracinho, 2 tracinhos e outro tracinho aqui, ó, para separar. Vamos calcular a última. A quarta linha. Novamente, a nova linha pivô. Peguei ela, repliquei aqui, ó. O valor que está aqui, ó, eu repliquei na quarta linha. Tá aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou lá na quarta linha. Vamos olhar na quarta linha. O que eu tenho aqui na quarta linha que entra? Menos 1. Eu tenho numa extremidade menos 1. Qual que é o oposto dele? 1 positivo. Tá? Então vamos lá. Então aqui agora é 1 positivo. Então só que eu vou fazer aqui agora, qualquer valor multiplicado por 1 é ele mesmo. Eu apenas copiei aqui embaixo, tá? Os valores que eu tinha na nova linha pivô. E eu copiei embaixo.
Ótimo. O que eu vou fazer agora? Mais a quarta linha. Os valores que estão aqui na quarta linha, eu estou copiando embaixo. Vamos lá. 0, 1, menos 1, 0, 0, 1 e 30. Aqui, ó. Eles já estão aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar. Somando aqui, 0 com 0, 0. 0,5 com 1, 1,5. 1 com menos 1, 0. 0,25 com 0, 0,25. 0 com 0, 0. 0,1, 1. 2,5 com 30, 32,5. É nova linha. É nova quarta linha. Ou seja, eu já tenho as novas quartas linhas, né? As quartas linhas eu já tenho. Então, qual que é o sexto passo? Porque isso daqui, ó, era o quinto passo. A localizar a primeira linha, a terceira e a quarta linha. No sexto passo, é construir a nova tabela. Como que eu vou construir a nova tabela? Qual que é a primeira linha? Qual que é o valor que você descobrir aqui, ó? Esses valores aqui, ó. 1, 0,5 negativo, 0, 1,25, 0, 0 e 12,5. Vou replicar. Estou replicando ele aqui. Tá? Porque eu coloquei Z, X1, X2, XF1, XF2, XF3, B, montei um quadradinho com régua, tudo certinho. O que eu fiz aqui agora? Qual que é a segunda linha? A segunda linha foi a nova linha pivô que nós descobrimos aqui, ó. Tá? Essa daqui, ó. Maravilha. Repliquei ela aqui. E a terceira linha, o valor que eu localizei, também repliquei lá. E esse valor da quarta linha também coloquei lá, ó. Montei ela aqui, ó. Perfeito. Montei uma nova tabela. Uma nova tabela. Aí eu já tenho, percebe-se que quando você começou lá atrás, você tinha o quê? Ó. O que você tinha aqui? 0. Ó. Você tinha 0 no termo independente. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu já tenho o quê aqui? 12,5. Opa, já tenho 12,5. É o meu pico de lucro. É o meu pico de utilização. Perfeito. Agora, mas vamos olhar entre X1 e XF3 se eu tenho valores negativos. Porque se eu tiver valores negativos, eu vou ter que refazer. Opa, eu tenho menos 0,5. Pois bem, vamos entender o seguinte. Variáveis básicas. Quem são as variáveis básicas? A VB. X2, XF2 e XF3. Por quê? Olha aqui, ó. Quais são os valores que eu vou ter aqui, ó? Entre quadradinho, até sinalizei aqui, ó. Na segunda, terceira e quarta linha. O que eu vou ter? Vou ter 1, 0 e 0. Tá aqui, ó. O que eu vou ter no XF2? Ó, 0, 1 e 0. O que eu vou ter aqui no XF3? 0, 0 e 1. Tá? No meio do quadro. O que eu vou ter aqui agora? Então, para X2, o que é o X2? Ó, peguei o X2, desci até 1. Então, qual que é o valor que eu vou ter aqui do termo independente? 12,5. 12,5. O que eu vou ter aqui no XF2? 1. Agora, vamos olhar aqui no termo independente, 17,5. 17,5. No XF3, 1. Opa, tenho 32,5. 32,5. Maravilha. As variáveis não básicas, quais que são? O X1 e o XF1. Eles têm que se tornar igual a 0. E não estão. Tá? E o valor Z passou a ser 12,5. Só que nós temos um valor negativo. Vamos lá. Coloquei algumas observações aqui embaixo. Para que eu possa dizer que 1 vezes Z é igual a 12,5, temos que zerar todas as variáveis do meio. X2, XF2 e XF3 já estão com 0. O coeficiente de X1 é negativo 0,5 e XF1 é 1,25. Para que essas variáveis não entrem na equação, para que os valores de Z seja 12,5, temos que zerar X1, tá? E XF1.
Olha aqui os valores aqui, eu tenho que zerar. Essa solução é ótima? Não é ótima. Logo, vou recalcular. Quando eu sei que é ótimo, quando todos os valores da função objetiva sejam positivos ou zero. Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Tranquilo. Tá dando para entender. Ótimo, fica contente, gente. Pois bem, voltando, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? O sétimo passo é recalcular. O que eu fiz aqui? A tabela que nós montamos ela aqui, ó, eu repliquei ela na sequência. Eu repliquei ela aqui. Quando eu repliquei ela aqui, pois bem, vamos lá. Calcular a variável que entra, tá? Procurar o maior valor negativo, que só temos um, que é o quê? 0,5 negativo. Primeira coisa, temos aqui, sabemos que quem entra aqui é o x1. Calcular a variável que sai. Como é que eu vou calcular a variável que sai? 2,5 dividido por 0,5. 17,5 dividido por 5,5. 32,5 dividido por 1,5. Olha o que tem aqui, ó. Estou dividindo. Tá? Calcular a variável que sai. Lembra-se aqui, na sequência anterior, eu fiz passo a passo. Eu fiz bem detalhado. Agora aqui já estou um pouco atropelando, porque vocês já entenderam um pouquinho o conceito. E se tiver dúvida, vocês têm onde vocês tirar toda a lógica e a sequência que tem que ser utilizada. Pois bem, qual que é o menor valor? Eu vou ter aqui, lembra que os valores que eu localizei aqui tem que ser o menor valor positivo. Qual que é o menor valor positivo? Eu tenho o 5, 3,18 e o 21,67. Tá? Qual que é o menor valor? É o 3,18. Perfeito, 3,18. O elemento pivô vai ser, então, 5,5. Opa, deixa eu só voltar um pouquinho. Opa, acelerei o processo. Pois bem, então eu achei aqui que é o 3,18, então eu sei, já achei a coluna que entra, que é o x1, e já achei a que sai, que é a pivô, que é a terceira linha. Tá? Como eu achei já a que entra e a que sai, já achei o pivô. Quem é o pivô? O elemento pivô, que vai ser o 5,5, porque é o que cruza a que entra e a que sai. É o 5,5. Ele está aqui, ó. E aí, quando a sequência que eu tenho que fazer é calcular a nova linha pivô. A nova linha pivô, tá? O que eu vou fazer? É pegar a terceira linha, que eu tenho aqui, ó, a terceira linha, replicar ela, repliquei, e vou dividir por quem? Por elemento pivô, que é 5,5. Pois bem, 0 dividido por 5,5, 0. 5,5 por 5,5, 1. 0 dividido, 0. Menos 0,25 dividido por 5,5 me dá menos 0,45. Passei a utilizar três casas para ser muito mais preciso, tá? 1 dividido por 5,5, 0,182. 0 por 5,5 dividido dá 0. 17,5 dividido por 5,5 me dá 3,18. Perfeito. Então, eu achei a nova linha pivô. Como eu achei a nova linha pivô, que é a terceira, eu vou recalcular novamente a primeira, a segunda e a quarta linha. Vamos lá. Vamos realizar novamente. Já tenho a nova linha pivô, eu vou replicar a nova linha pivô. Repliquei ele aqui, ó. Tá? O que eu fiz aqui agora? Vezes quem? Né? Primeira linha? Vamos lá na primeira linha. Primeira linha, no que entra, qual que é o valor que eu tenho aqui? Menos 0,5 numa extremidade. O oposto dele
é 0,5 positivo. Então, eu vou calcular, vou multiplicar por 0,5. Deu esses valores aqui, ó. 1 vezes 0,5, 0,5. 0 vezes 0,5, 0. Menos 0,045 dá esse valor. Por menos 0,023. 0,182 por 0,5 dá esse valor. 0 vezes isso daqui, 0. E 3,18 por 0,5, 1,59. Ou seja, já tenho esses valores. E aí eu vou pegar os valores que eu tenho na primeira linha. Na primeira linha, os valores que eu tenho aqui, eu vou replicar eles aqui, ó. Repliquei. E aí agora eu vou somar. Somando. 0 com 1, 1. 0,5 com menos 0,5, 0. 0. Negativo 0,023 com 1,25 me dá 1,227. 0,091 vai me dar 0,091. 0 com 0, 0. A somatória dos dois aqui me dá 14,9. Então, já achei a primeira linha. Vou recalcular agora a segunda linha. Nova linha pivô, repliquei ela aqui. Vou lá na segunda linha. Na segunda linha, o que eu tenho aqui? 0,5 positivo numa extremidade. O oposto dele é 0,5 negativo. Ó, negativo. O que eu vou fazer aqui agora? 0. Com menos 0,5, perdão. Começa no... Oxi, respirar. Menos com 0,5 vezes 0, 0. Menos 0,5 por 1, menos 0,5. Menos 0,5 por 0, 0. Isso multiplicado com isso, me dá isso. Esse valor, 0,182 por menos 0,5, me dá menos 0,091. Por 0 vai dar 0. 3,18 multiplicado por menos 0,5 me dá menos 1,59. E eu vou replicar a segunda linha. A segunda linha que eu tenho aqui. Esses valores, eu vou replicar ele aqui, ó. Repliquei ele aqui, ó. E agora eu vou somar. Somando. Vou ter aqui 0, 0, 1, 0,273, menos 0,091, 0, 0,91. Eu vou ter a nova segunda linha. E por último, eu vou recalcular a quarta linha. Ótimo, recalculando a nova quarta linha. O que eu vou ter aqui agora? A nova vou buscar aqui agora. Nova linha pivô. Nova linha pivô. Vou replicar novamente o valor que eu localizei. Que está aqui, ó. Repliquei aqui. Só que a quarta linha. Qual que é o valor que eu tenho aqui na aqui? Aqui entra 1,5 numa extremidade. Na outra extremidade vai me dar menos 1,5. Tá? Então, vou multiplicar com menos 1,5. Multiplicando, o que eu vou ter aqui agora? Olha aqui. 0. 1,5 negativo multiplicado por 1, 1,5. 0 vai me dar 0. Negativo com 0,045 por 1,5 me dá 0,068. 0,182 menos 0,273. Olha aqui. 0 vai dar 0. 3,18 multiplicado por menos 1,5 me dá menos 4,77. E vou replicar os valores que estão aonde? Na quarta linha da tabela. Estou replicando. Olha aqui, repliquei. E novamente eu vou somar. Somando, ó. Somei, já achei o que aqui? Só não coloquei aqui, tá? Nova quarta linha. Tá? Localizei a nova quarta linha aqui, ó. Maravilha. Já achei a primeira, segunda, terceira e a quarta linha. O que eu vou fazer aqui agora? Montar uma nova tabela. Com os valores que eu localizei. Ótimo. Os valores que eu localizei.
que eu vou fazer aqui agora? Qual que é a primeira linha? Que eu achei aqui 1,001,227, 0,091 com 0, 14, 09. Repliquei aqui, ó. Os valores da segunda linha você vai replicar. Qual que é os valores da segunda linha? Tá aqui, ó. O valor que você localizou aqui, ó. Repliquei, tá aqui. Terceira linha e quarta linha. Quais são os valores? Da terceira linha é a nova linha pivô. Porque não é a terceira linha aqui, que é a linha pivô? Então, os valores que eu localizei ela aqui, eu vou replicar aqui embaixo. E a quarta linha são esses valores que estão aqui, ó. Ó. Coloquei aqui. Ou seja, já achei. Opa! Então, é a nova tabela. Qual o valor que eu localizei? 14,09. Ou seja, agora sim. Agora está ficando preciso. Porque ele me diz, anteriormente, que deveria ser o quê? É uma solução ótima? Não é ótima. Quando todos os valores da função objetiva sejam o quê? Positivos ou zero para ser ótima. Sejam positivos ou zero. Quais são os valores que eu localizei aqui na função objetiva? 0, 0. Todos eles positivos ou zero. Pois bem, vamos lá. Para x1. Quem é x1? Lembra a base? Que eu tenho aqui, ó. Entre a segunda, terceira e quarta linha, eu tenho x1, que é o quê? 3,18. Ó, desci, eu tenho um aqui, 3,18. x2, desci aqui, é 1, é o 0,91. Qual que é o outro? xf3, 27,73. São as variáveis básicas. Quais são as variáveis não básicas? Aquelas que têm números, valores não zero, mas valores positivos. Qual que é? Que teria que ser igualada a zero. A xf1 e a xf2, que estão aqui, será chamado de sempre de zero. E o valor de z? Tá? 14,09. E aí, vamos lá. Essa solução é ótima? Não tem número negativo entre x1 e xf3. Então, é uma solução ótima. Então, o máximo de lucro a ser obtido é 14,09, tá? Ou seja, é o 14,09 que está aqui, ó. Ô, professor, no caso fosse essa linha que tem o menos 0,045, a gente teria que refazer mais uma vez, é isso? Não, não. Se o 0, com menos 0,045, se tivesse na função objetiva, quem é a função objetiva? A primeira linha. A gente só refaz uma vez porque a gente tem que achar a linha Z, essa primeira linha que você colocou aí. Isso. Por que é a Z, Guilherme? Porque é a do lucro. É o valor máximo. É do valor máximo. As outras são as restrições técnicas. A segunda, a terceira e a quarta linha são as das restrições técnicas. Tudo bem. Quando você olhar aqui no início, você vai ver que das restrições técnicas se inicia com valor negativo. Olha o negativo aqui. Tá? Dentro da incógnita, você tem dentro das restrições técnicas os valores negativos. Agora, dentro da função de lucro, você não tem valores negativos. É 3x1 mais... É isso. Isso, porque o Z é maximizar o lucro, entendeu? Então, é só na primeira linha, que é a chamada de função objetiva. Por que função objetiva? Nesse caso, é maximizar o lucro. Tá? Ok? Nas demais linhas, você... Se fosse o inverso, minimizar, qual a linha que a gente utilizaria? Ou nessa situação ela não encaixa? Seria na primeira linha também. Seria na primeira linha. Seria a primeira linha. E também não pode ter valores negativos. Tá? Fechou, gente? Acho que fechou. Eu acho que é o seguinte. Ele é muito trabalhoso. É uma bastante trabalhoso.
É uma conta gigantesca. É difícil, Joana Dark? Não. Não. Ela é trabalhosa. A meu ver. Existe contas Muito difíceis. detalhista. Perfeito. Era cheio de detalhes. Por isso que na primeira etapa aqui, ó, na primeira etapa até aqui, eu fui o mais detalhista possível, tá? Para que vocês pudessem enxergar. Eu fui mostrando passo a passo. E por que eu tinha que fazer passo a passo, tá? Agora, já aqui, ó, que nós tivemos que recalcular novamente, no 7º passo, eu já fui direto, tá? Já fui direto para vocês já começarem a entender o conceito, tá? É isso. Ela é apenas trabalhosa, mas é um método que é utilizado para a linha de produção, tá? Linha de produção, para filas de aeroportos, de viação. Ou seja, tem vários segmentos que utilizam isso. E vocês vão ver que eu coloquei para vocês já os slides da seção da unidade 3, para nós trabalharmos com Excel. Já está disponível para vocês no Google Sala de Aula e no AVA. Tá? Já está disponível para vocês, detalhe por detalhe. Na aula seguinte, qual que vai ser o nosso objetivo da aula seguinte? E eu até recomendo a vocês, já que agora a gente está tocando no assunto, eu ia falar no final, mas já vou falar agora. Eu recomendo a vocês assistirem a minha aula pelo celular, tá? E vocês abriram o laptop ou o desktop, o computador na frente, para que vocês possam fazer o quê? Abrir o Excel. Tá? Assistir a minha aula, que eu vou mostrar para vocês, através da onde? Através do celular. Porque eu vou mostrar passo a passo para vocês, que vocês têm que fazer no Excel. Tá? Porque vocês não vão conseguir assistir a minha aula e mexer no Excel simultaneamente. Vocês vão se enrolar, entendeu? A não ser que vocês tenham 2 computadores. Eu não sou o Marco, mas eu posso tentar aqui fazer isso aí. No Teams, o Teams aí você... Eu assisti pelo celular mesmo. Vocês podem, porque eu baixei o Teams no meu celular, tá? E ele abre no celular. Eu não sei se algum de vocês estão assistindo no celular. Só pelo celular eu assisto, professor. Só pelo celular, professor. Ótimo! Pô, tá aí, é melhor ainda. Então, eu só abro o computador e deixo o Excel lá e a gente vai começar a manusear o Excel, tá? Porque nossas próximas aulas serão trabalhos a ser realizado no Excel para vocês entenderem o contexto dessas contas, tá? Vocês vão ver que é muito fácil e rápido de ser realizado através do Excel. Tá? Quando alguém pensa pela gente é mais fácil mesmo. Agora, se vocês olharem o que está na apostila de vocês, eu expliquei esse método de um método muito mais fácil e simples, ao meu ver. O método que está na apostila de vocês, ao meu ver, é um método muito mais complicado. Se vocês olharem, vai chegar no mesmo resultado. Tá? Entretanto, o resultado que vai chegar, olha aqui, ó. Você vai ter que calcular, vai ter que ir montando tabela por tabela. Tabela por tabela. Certo? Ó, eu tenho slides, só que ele é muito mais complexo. Eu sei que o semestre passado, eu apresentei dessa maneira para os alunos tiveram grande dificuldade de entendimento. Tá? Por isso que eu queria que a minha aula fosse presencial. Não está sendo? Ótimo. O que eu fiquei pensando? Semana passada eu tinha isso pronto. Falei, cara, eu não vou passar isso para eles. Cara, eu fiquei colocando tudo isso no papel e arrumei um método muito mais fácil para passar para vocês que vai chegar no mesmo resultado no final. Qual que é o mesmo resultado? Olha os valores aqui, ó. Os valores que nós chegamos é o valor que nós temos, ó. Tá? Vocês vão entender. Os valores que nós temos aqui nessa tabela é o valor do novo exercício de exemplo que vocês vão fazer comigo. Que é o valor que? O valor de 13. Ó, nós vamos chegar no valor de 13 na montagem da tabela. Tá? Pois bem, vamos lá para o segundo exemplo. Alguma dúvida até aqui? Não. Maravilha. Vamos lá.
Pois bem, tá aqui. Vocês lembram desse exercício que nós fizemos umas 3 aulas atrás? Que está na página 55 da seção 2.1, onde nós temos o boneco plástico, que é o X1, a lousa, que é X2, as limitações técnicas dos... Tá? Lembra disso daqui que nós fizemos? E que nós fomos lá e montamos uma tabela, e que nós temos esses valores aqui, ó. Nós chegamos nesses valores, e no final, nós chegamos no respectivo valor, que é o quê? 13. Tá? Nós fizemos isso há 2 aulas atrás. Tá? Esse é o método gráfico. O método gráfico que você monta, você estrutura isso e você chega nos respectivos valores. Nós vamos fazer isso através do método Simplex. Esse mesmo exercício que está na apostila de vocês. Tá? Então, o que eu acabei de mostrar para vocês nos slides lá que estão calculados, é o que nós vamos calcular agora no método que eu fiquei explicando para vocês até agora. Vou abrir agora. Olha aqui, no método Simplex. Vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? Continuação do exercício da seção 2.1, tá? Da página 55, tá? Nós fizemos uma etapa na seção 2.1, na seção 2.2 e 2.3, e nós vamos agora utilizar o método Simplex que nós vamos resolver. Agora sendo realizado pelo método Simplex, que é o quê? Maximização do lucro, que é o 3x1 e 2x2, tá? Pois bem, identificação das restrições. O que eu tenho? 1x1 mais 2x2 menor ou igual a 12. 2x1 mais 3x2 menor ou igual a 12. 2x1 com mais x2 menor ou igual a 8. Tá? Pois bem, o que eu tenho que fazer primeiro? Lembra que nós fizemos anteriormente? Eu tenho que pegar os valores que eu tenho de Z e passar para o lado de lá e igualar a 0. Para mim descobrir o valor de 0. Eu tenho meu lucro, mais a operação para me descobrir o valor do meu lucro. Ou seja, o 3x1 passando para o lado de lá, ficou negativo. O 2x2 passando para o lado de lá, ficou negativo, que é igual a 0. Maravilha. Vai dar Z menos 3x1 menos 2x2, igual a 0. O mesmo eu vou realizar, tá? Isso daqui é o quê? É o Z, tá? A função objetiva. O que eu vou ter aqui agora? Isso daqui é a restrição técnica. Eu vou realizar a mesma coisa que eu realizei anteriormente. Lembra das folgas? Vou pegar e vou adicionar as folgas aqui. Por que eu vou adicionar as folgas? Eu sei que x1 mais 2x2 é menor ou igual a 12. Eu sei que eu tenho um valor de folga, uma variável, um valor que vai se tornar igual a 12. A mesma coisa aqui. Olha lá. 1x1 mais 2x2 mais xf1 igual a 12. 2x1 mais 3x2 mais xf2 igual a 12. 2x1 mais x2 mais xf3 igual a quê? A 8. Tá? Ou seja, eu já montei as variáveis aqui. Então, eu sei que f é as folgas. O xf é a variável de folga. Pois bem, então eu já tenho aqui da função objetiva e das minhas variáveis técnicas já adicionadas às folgas. Vamos montar aqui a tabela. Construir a tabela que vai conter todas as variáveis. Olha o Z e as restrições técnicas. Montando a tabela. Z, x1, x2, xf1, xf2, xf3, tá? E o termo independente. Como que eu vou montar aqui? Z. Olha lá o Z. Qual que é o valor de Z? É 1. Qual que é o valor de x1 na coluna da função objetiva? Menos 3. Não, menos 3. O x2 qual que é? Menos 2. Eu tenho do xf1, do xf2 e do xf3? Tenho? Não.
são zeros. Da função do termo independente, qual que é o valor que eu tenho aqui? Ele é zero. Ótimo. Perfeito. Agora eu vou pegar agora das restrições técnicas, que é a segunda, terceira e quarta linha. Vamos lá. Tem o valor de Z da segunda linha? Não, é zero. Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho um que é o XF1, eu tenho o XF2, XF3 aqui? Não, é zero. E qual que é o termo dependente? 12. Agora aqui, na terceira linha, que é o segundo termo, o segundo da restrição técnica. Qual que é o valor que eu tenho a dizer? Zero. Tenho para x1, 2. Para x2, 3. Para xf1 é 0. Do xf2 eu tenho 1. E eu tenho aqui xf3. Tenho? Não, é 0. E qual que é o termo independente que eu tenho aqui? É 12. Maravilha. E a última coluna. Tá? A última coluna, o que eu vou ter aqui agora? Qual que é o valor de Z? O valor de Z aqui é 0. Ótimo. Qual que é o valor de x1? É 2. Qual que é o valor de x2? É 1. Qual que é o valor de xf1 e de xf2? Eu tenho aqui? Não, é 0. E qual que é o valor de xf3? É 1. Qual que é o valor do termo independente? É 8. Ou seja, eu montei a tabela baseado em quem? Na minha função objetiva e baseado nas minhas restrições técnicas. Tá? Até aqui é tudo bem? Alguma dúvida? Não. Não. Eu paro até um pouquinho para mim não ficar... Pois bem, vamos lá. O que eu tenho aqui agora? Objetivo final. Qual que é o objetivo? Aqui não é maximizar o lucro? Tá? Pois bem, vamos entender o conceito desse daqui. Vou abrir aqui agora. Está aqui, está aqui. Ok. Ó. Você trabalha numa indústria de brinquedos. É esse exercício. Você trabalha numa indústria de brinquedo. Isso daqui nós tivemos acho que 2 ou 3 aulas atrás. Você trabalha numa indústria de brinquedo que possui 3 máquinas para a fabricação de 2 produtos, tá? Bonecos de plásticos e uma lousa. Sabemos que cada produto deve passar por cada uma das máquinas para ser processado conforme o tempo apresentado abaixo, bem como o tempo máximo de processamento diário de cada máquina. Olha o tempo de processamento. Lembra que nós montamos isso? Máquina 1, máquina 2, máquina 3, boneco plástico, que é 1 hora, que é o quê? X1. Lousa, né? 2. 2x2. Menor ou igual a quê? Aqui é o tempo máximo. Então, menor ou igual a 12. Mesma coisa, nós montamos isso. Sabendo que o lucro de cada boneco é de R$3 e de cada lousa, R$2. Pois bem, o dono da empresa quer saber quanto ele deve produzir de cada brinquedo para otimizar o lucro, tá? Entre boneco e lousa, para otimizar, aumentar o seu lucro. Vamos voltar lá. Então, é esse o objetivo. O objetivo ele quer maximizar o lucro. Espera aí, me enrolei. Espera aí. É essa daqui mesmo. Pois bem, vamos lá. É maximizar o valor. Ele quer aumentar o valor. Pois bem, eu achei que tivesse aberto o outro exercício. Perdão, tá? Bom, na primeira linha fica destacado o quê? A função objetiva.
que não apareça números negativos entre x1 e x3 xf3 da onde? Da função objetiva. Da onde que é? x1 até xf3 da função objetiva, que não apareça valores aqui negativos. Perfeito. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Olha aqui, montei a tabela. A tabela que nós temos aqui, eu repliquei ela aqui, tá? Replicando ela aqui, primeiro passo, identificar a variável que entra. Qual que é a variável que entra? Qual que é o valor? O maior valor absoluto aqui negativo, qual que é? Temos o menos 3 e o menos 2. É o menos 3. Então é o quê? O x1. x1 nada mais é a coluna que entra. Pois bem, identificar a variável que entra, que é o quê? x1. Segundo passo, identificar a linha que sai, que é aqui a linha pivô. O que eu vou ter que fazer? Destacando a primeira linha, que é a função objetiva, a segunda, a terceira e a quarta, eu vou pegar os termos independentes aqui e vou dividir pelos valores que eu tenho na coluna que entra. 12 dividido por 1, 12 dividido por 2, 8 dividido por 2. Tá aqui, ó. Coloquei aqui, tá? Vai me dar o quê? Escolher a linha em que o resultado foi o menor valor positivo. Qual que é o menor valor positivo? É o 8 dividido por 2, que vai me dar 4. Então, qual que é? É a quarta linha que sai, tá? Ela, então, é o quê? A linha pivô. Então, já identifiquei a que entra e a que sai. Ótimo! Sendo assim, agora o terceiro passo. Identificar o elemento pivô. Quem é o pivô? Ele fica no cruzamento entre a coluna e a linha, no cruzamento entre a coluna e a linha. Qual que é? É o 2. Olha aqui, então coloquei o 2 aqui, ó, tá vendo? Ó, identificar o elemento pivô. O elemento pivô é o que está entre o cruzamento entre a coluna que entra e a linha que sai. É o 2. Pois bem, quarto passo. Calcular a nova linha pivô. Então, eu tenho a quarta linha aqui, ó. Eu tenho a linha pivô. Eu vou recalcular ela. Como que eu vou fazer? Repliquei ela aqui, tá? Os valores que estão aqui, ó. Eu repliquei ela aqui, ó. E aí eu vou fazer o seguinte. Quais são os valores que eu tenho? Quais são os valores que eu tenho do cruzamento? Eu não achei aqui o 2, que é o elemento pivô. Então, eu vou pegar essa nova linha pivô, dividir por 2. Tá? Onde está esse 2? Está aqui, ó. Ele é o elemento pivô. Maravilha, vou dividir. Essa coluna dividida por 2 me deu esses respectivos valores. Tá? 0 por 2, 2 por 2, 1. 8 por 2 vai dar 4. Achei a nova linha pivô. Tá aqui os valores. Maravilha. É o quarto passo. Agora eu vou para o quinto passo, que é calcular as novas linhas. Então, eu já achei a quarta linha. Eu tenho que localizar novamente quem? A primeira, a segunda e a terceira linha. Porque eu já tenho a nova linha pivô, que é a quarta. Vou recalcular essas três linhas. Vamos lá. Feito aqui, nova linha pivô. Qual está esse valor? Aqui, ó. Você achou aqui, ó. Tá vendo? Eu repliquei ele aqui. Multiplicado por quem? Na primeira linha? Quem está aqui na tabela na primeira linha? Menos 3 numa extremidade. Na outra extremidade, então vai ficar mais 3. Então vamos lá. Mais 3. Mais 3 que está aqui, ó. Feito assim. 0 com 0. 0. Aqui, ó. 3 dividido por 0. Opa. 3 multiplicado por 0, 0. 3 multiplicado por 1, 3.
3 multiplicado por 0,5, 1,5. 3 multiplicado por 0, 0, 0. 0,5 multiplicado por 3, 1,5. 3 multiplicado por 4, 12. Maravilha. O que eu vou fazer? Não é a primeira linha? Os valores que estão na primeira linha aqui, eu vou replicar eles aqui, ó. Eu vou replicar eles. Repliquei. Eles estão aqui. Eu vou somar eles. Somando, tá? Nesse caso aí, tá meio apagadinho aí, né? Quais os valores que eu vou ter aí? Tá? Vou ter 1. Aqui eu vou ter 1. Aqui, 3 com menos 3, 0. 1,5 com menos 2, 0,5. 0, 0, 1,5 e 12. É a nova primeira linha. Então, já achei a primeira e a quarta linha. Falta a segunda e a terceira linha. O mesmo procedimento. Nova linha pivô, replicando aqui. E vou olhar na segunda linha. O que eu tenho na segunda linha lá? Eu tenho 1 numa extremidade. Na outra extremidade, eu vou ter menos 1. Menos 1. Que eu vou multiplicar. Feito isso, a multiplicação aí, vamos lá. O que eu fiz? Menos 1, eu estou replicando os valores que estão aqui, estou repetindo ele aqui. A única coisa que eu estou fazendo é mudando o sinal, tá? Porque ele está multiplicando 1, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Se está negativo, eu só mudo o sinal, tá? Tá aqui. O que eu fiz aqui agora, né? A segunda linha? Eu vim aqui na tabela, peguei a segunda linha. A segunda linha aqui, eu repliquei ela aqui, ó. Repliquei. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou somar. 0, menos 1, tá aqui 0. Menos 0,5 com 2, 1,5. 0 com 1, 1. 0 com 0, 0. Menos 0,5, 0. Menos 0,5. Menos 4 com 12, 8. Nova linha. Tá aqui, ó. Perfeito. E por último, eu vou calcular a nova linha, a nova terceira linha, tá? Vou colocar a nova linha pivô, replicar aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, não é a terceira linha? Vou olhar na tabela. Terceira linha, qual que eu tenho aqui? 2. Na outra extremidade será o quê? Menos 2. Feito assim, o que eu vou ter aqui? Menos 2. Menos 2, eu vou multiplicar, eu vou achar a coluna aqui. Multiplicando esse valor por todos eles aqui. E vou achando. Maravilha! O que eu vou fazer aqui agora? Nova, qual que é a linha? Mais a linha, terceira linha. A terceira linha que está aqui na tabela, eu estou replicando ela lá. Ó, 0, 2, 3, assim por diante. 0, 2, 3. Coloquei aqui. E vou fazer o seguinte, vou somar. Tá? Perfeito. O que eu fiz aqui agora? Achei as 4 linhas. Como eu achei as 4 linhas, o que eu vou fazer? Construir uma nova tabela. Vamos lá. Pegando os respectivos valores. O sexto passo. Eu construí uma nova tabela. Na construção de uma nova tabela, eu achei os valores que estão aqui. Na construção desses valores, opa, olha aqui os valores aqui. Já tem aqui, ó, o valor que eu tenho aqui, que eu tenho que chegar para descobrir o meu maximização do lucro. Entretanto, na função objetiva, eu tenho aqui um valor negativo. Aqui só se aceita entre x1 e xf3, só se aceita nesse intervalo aqui valores positivos ou valor igual a 0. Eu tenho um valor negativo. Pois bem, eu coloquei aqui os valores. Ó, x1 é igual a 4. Por que x1 é igual a 4? Está aqui, ó. xf1 é 8. Tá? xf2 eu sei que é 4. Está aqui, ó.
x2 e xf3, ó, x2 e xf3, o que eu tenho que fazer aqui? Igualar a zero. Qual que é o valor de z? 12. Entretanto, vamos lá. Para que eu possa dizer 1 vezes z é igual a 12, temos que zerar todas as variáveis do meio, x1 e xf1. E xf2 já estão com zero. O coeficiente de x2 é menos 0,5. E xf3 é 1,5. Para que essas variáveis não entrem na indexação para o valor de z seja igual a 12, temos que zerar x2 e xf3. Essa solução é ótima? Não é ótima. Logo, vou recalcular. Quando eu sei que é ótima? Quando todos os valores da função objetiva. Aí vem aquela pergunta que você fez, Guilherme. Pô, se tiver nas outras restrições técnicas valor negativo, não interessa. O que interessa aqui são os valores da função objetiva, que é o quê? A primeira linha, que é a linha do quê? Do z, que é a maximalização do lucro ou minimização do lucro, tá? Lógico que ele não vai querer minimizar o lucro, mas talvez diminuir o volume de despesa, alguma coisa assim, em termos de cálculo, tá? Então, no sétimo passo é o quê? Recalcular. O que eu fiz? Peguei essa tabela que estava aqui, repliquei aqui embaixo. Estamos replicando. Calcular a variável que entra. Procurar o maior valor negativo. Qual que é o maior valor negativo? Só temos um. É o 0,5. Então, eu sei o que é? É o x2. Calcular a variável que sai. Pois bem, eu não sei o que é aqui, que é o x2. O que eu vou fazer? Eu já tenho a coluna. Qual que é a linha? 8 dividido por 1,5. 4 dividido por 2. 4 dividido por 0,5. Que estão aqui, ó. Qual valores que eu tenho aqui? Localizei. Qual que é a minha linha que sai, tá? Pois bem, já achei a minha linha pivô, tá? É que sai. Eu tenho aqui entra, eu tenho aqui sai. Maravilha. Sendo assim, o elemento pivô vai ser o quê? Que está entre a coluna que entra e a linha que sai. Qual que é? É o 2. Então, o meu elemento pivô vai ser o 2. Então, eu já tenho aqui que é a terceira linha que sai, que é a linha pivô. Vou fazer o seguinte, eu vou calcular uma nova linha pivô. O que eu vou fazer? Vou replicar os valores que tem aqui. Na terceira, repliquei. Maravilha! Eu não tenho aqui o elemento pivô, que é 2. Eu vou pegar, eu vou dividir ele. Perdão. A linha pivô, eu vou dividir por 2. E aí vou achar a nova linha pivô. Tá? 0 por 2, 0. 0 por 2, 0. 2 dividido por 2, 1. 0 por 2, 0. 1 dividido por 2, 0,5. 1 dividido por 2, 1 negativo, né? Vai dar 0,5 negativo. E 4 dividido por 2, 2. Minha nova linha pivô. Ou seja, eu já tenho aqui a terceira linha. Vou ter que recalcular a primeira, segunda e a quarta linha. Maravilha! Vou recalcular. Ó, a nova primeira linha, que está aqui, repliquei a nova linha pivô, que está aqui, ó. E aí eu vou multiplicar por quem? Na primeira linha? Vou lá na tabela. Não é menos 0,5 negativo? Qual que é a extremidade? Mais 0,5. Então, eu vou multiplicar por 0,5. Multiplicando por 0,5. Vou multiplicar a nova linha pivô por 0,5. Multiplicando, eu achei os respectivos valores aqui. Na primeira linha, vou replicar essa primeira linha que está aqui. Vou replicar ela aqui, ó. Repliquei. O que eu vou fazer? Os valores aqui eu vou somar. Somando, eu achei a nova primeira linha. Tá? Então, eu já tenho a nova primeira linha e já tenho
a terceira linha. Vou recalcular a segunda e a quarta linha. Vamos lá. Segunda linha. A nova linha pivô. Eu tenho ela aqui, ó. Nova linha pivô. Tá? Já replicou aqui. Multiplicar por qual valor? Na segunda linha. Qual que eu tenho aqui? Na coluna que entra, na segunda linha, 1,5. Positivo. A extremidade dele é menos 1,5. Maravilha. Menos 1,5. Multiplicando pela nova linha pivô, eu achei esse valor. Tá? Legal. Na segunda linha, a segunda linha eu vou replicar. Essa segunda linha eu vou replicar ela aqui, ó. Replicando ela aqui, eu vou somar. Somando ela, eu achei uma nova segunda linha. Tá? E vou fazer isso para a quarta linha. Fazendo isso, nova linha pivô, coloquei ela, repliquei aqui, igualzinho que nós achamos lá em cima, coloquei aqui, menos 0,5. Por quê? Na quarta linha, se você olhar na tabela, vamos lá, está positivo. Numa extremidade, é o quê? Negativo. Então, mudou. Vou multiplicar pela nova linha pivô. Achei os respectivos valores. Maravilha. Na quarta linha, mais a quarta linha. Que quarta linha? Esses valores que estão aqui. Coloquei aqui embaixo. Olha lá, coloquei. Agora eu vou somar. Somei. Maravilha. Nova quarta linha. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu já tenho a primeira, já tenho a função objetiva, a segunda linha, terceira linha e a quarta linha. Montei a tabela aqui, ó. Eu montei a tabela. Opa! Quando eu montei a tabela aqui, me deu 13. Opa! Se ele me deu 13, vamos voltar lá atrás quando nós montamos o gráfico daquela tabela. Quando nós montamos a tabela, que valores que nós achamos aqui? Foi 13, lembra? Ó aqui, ó. A medida de desempenho global de Z é 13. Portanto, existe uma cínica solução, que é 3,2, que é aqui 13, que é o máximo de lucro que ele vai obter. Onde nós localizamos isso? Através da montagem do gráfico. Voltando para o exercício, o que nós temos aqui? O que eu tenho aqui? Eu tenho 13. Vamos lá. X1. Por que X1? Olha aqui, ó. Z1000, X1 0001 e X2, ó. Aqui, ó, no XF1. Porque aqui tem menos 0,5. Maravilha. Eu não tenho valores aqui negativos, só positivos ou valores igual a zero. Então, eu aceito o valor que eu localizei aqui. Tá? Maravilha. Montando assim, o que eu vou ter? Deste modo, a solução ótima será x1 e x2 igual a 3,2. Tá? Ó, x1 e x2, 3,2. Quais são os valores que nós temos aqui, ó? Nós localizamos aqui. Olha aqui, ó, 3,2. Perfeito. Com z igual a 13. É exatamente a mesma solução obtida pelo método gráfico. Os valores das variáveis de folga não são importantes. Aí vem aquela pergunta que o Guilherme fez. Não são importantes para o resultado do nosso problema, uma vez que elas foram inseridas apenas para transformar o nosso problema num sistema de equações lineares. Reta. Certo? Ou seja, localizamos os valores. Tá? Que é z igual a 13. Ótimo, gente. Perfeito. Localizamos os valores. Alguma dúvida? Meus amigos, e aí? Olha, Quanto? esse exemplo de hoje ficou mais claro, mais entendível do que os do gráfico. Sério mesmo? Para mim, sim. Eu também achei, professor. Ah, que legal. É mais fácil de você assimilar.
É mais fácil de você assimilar? Sabe por quê? Mas para mim foi, né? É que você fez o passo a passo, professor, ficou mais fácil para entender mesmo. Na verdade, é assim, no semestre passado, o pessoal entendeu muito mais o gráfico do que através do método Simplex, tá? E eu queria ter ido para uma lousa, mas a gente não tem, mas tudo bem. O que eu fiquei pensando? Eu vou ter que montar uma maneira didática passo a passo, detalhe por detalhe, para vocês conseguirem chegar na aula virtual, tá? Que nós estamos fazendo. E eu fico feliz de vocês terem entendido, tá? Porque muita gente acha a pesquisa operacional, devido ao método Simplex, um monstro, tá? Se você olhar no livro, na apostila, ele faz de uma maneira diferente e chega no mesmo resultado, tá? Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, ele chega no mesmo resultado. Olha os valores que tem aqui, ó. Ele chega no mesmo resultado, tá? Através do gráfico. Olha aqui, ó. Ele localizou os respectivos valores, tá? Só que ele vai montando tabela por tabela. Eu acho que o aluno se enrola muito mais nesse método, entendeu? Nesse método que eu passei para vocês, acho que vocês conseguiram enxergar e eu fico até feliz. Pois bem, o que eu vou fazer? Eu vou tentar preparar um exercício para que vocês possam fazer sozinho esse exercício, tá? Que eu acho que é interessante vocês treinarem, tá? Eu vou tentar preparar um exercício, vou passar para vocês, e aí vocês vão estar lá no Google Sala de Aula, e na aula seguinte eu já passo esse exercício para vocês, e vamos trabalhar com o Excel também, de como que podemos chegar nos respectivos valores. Tá bom. Tá certo, gente? Manda quem professor. pode obrigar quem tem juízo. Maravilha, fico feliz. Carlão, você entendeu, Carlão? A única coisa que eu não entendi até agora é tanto X, tanto Z, e que o senhor achou aí, mas eu não vi o senhor achar o Mundial do Palmeiras ainda. Esse é o Carlão. Mas Você assim, professor, brincadeiras à parte, é assim, a questão é você pegar e prestar atenção nas linhas, somente isso. Perfeitamente, tá? Prestar atenção nas linhas e o passo a passo. Você percebe que você tem 6 passos. Se não deu certo no 6º passo, que aí você tem na função objetiva entre x1 e xf3 valores negativos, você terá que partir para o 7º passo, porque é refazer tudo de novo, tá? E aí você vai achar... E depois disso, se não der certo, você pega uma arma e põe na cabeça e resolve tudo. Para com isso. Eu acho que é mais fácil. Também resolve, rapidinho. Não, eu acho que é assim, não é difícil, gente, é trabalhoso. Vocês entenderam, eu fico feliz. Ele é apenas trabalhoso. Por isso é que eu vou tentar elaborar um exercício e eu quero que vocês façam, tá? Eu vou ver no exercício que nós temos, na seção 2.2, 2.3, ver se tem algum exercício desse, e aí vocês refaçam. Vocês vão refazer, vão fazer ele, e aí depois eu explico para vocês, manualmente, como é que faz também, tá? Tranquilo. Tá bom, professor. Maravilha, gente. Tudo bem, Márcio? Tranquilo? Caroline? Paloma? Renata? Suave, professor. Tudo Tudo bem, sim, professor. Ótimo. César, tudo bem? Certo, professor. Maravilha, gente. Então tá bom. Por hoje é só. Fico feliz que vocês entenderam. Espero que vocês tenham uma boa semana aí. Até a próxima quinta-feira, tá? Vamos com Obrigada, Deus. professor. Um bom final de semana. Para vocês também. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, Renata. Tchau. Tchau, tchau, Guilherme. Tchau, boa noite, professor. Obrigado. Nada, Paloma. Boa noite.